E agora vamos falar a respeito do foguete chinês que está retornando à Terra em uma trajetória descontrolada. Isso porque a enorme massa do longa marcha de quase 22 toneladas dificilmente será totalmente destruída. Para entender melhor os riscos, conosco o professor do Departamento de Astronomia da USP, Roberto Costa. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer conversar com vocês. Professor, tudo bem com o senhor? Em primeiro lugar, nós já temos uma ideia de onde vai cair precisamente, né, esse foguete, porque a grande incógnita é essa, se vai cair em uma área de oceano, mar ou em uma área que possa ser habitada, né, professor? Pois é, infelizmente não existe uma resposta para isso, porque, como você bem falou, é uma queda descontrolada, não é um retorno à Terra. É um pedaço de foguete, na verdade, um pedaço grande de foguete, que tem em torno de 30 metros de comprimento, que está rodopiando e, como ele está relativamente baixo, ele está em atrito com a atmosfera e vai acabar caindo. Tem muita gente no mundo todo fazendo o rastreio, mas não tem uma estimativa correta de onde que isso vai acontecer. A última estimativa que eu vi agora, há 1 ou 2 horas atrás, a melhor estimativa é que caia no Atlântico Norte, mais ou menos aí é meio caminho entre o Canadá e a Europa. Mas, por enquanto, é só uma estimativa vaga, infelizmente não é uma certeza. Por outro lado, resta o consolo, vamos dizer assim, que esses foguetes, não é raro acontecer quedas de foguetes e nunca aconteceu de causar danos à vida. Um outro irmão desse foguete, também um foguete idêntico, na verdade, um longa marcha 5 chinês, caiu no ano passado na África, na região da Costa do Marfim, e causou danos a propriedades, a prédios, coisas assim, mas não causou danos a pessoas. Vamos ver, temos que esperar. Pois é, professor, com relação a essa situação, porque os destroços ou o foguete, quando entrar na atmosfera, ele deve se destroçar, né? E aí são pequenos pedaços mesmo, né? Quando acontece alguma situação dessas, a gente não tem registros, como o senhor acabou de dizer aí, de grandes incidentes, né? Não, não, normalmente eles queimam totalmente, é muito raro que cheguem ao chão em pedaços, mas acontece. Aqui mesmo no Brasil, lá no norte do Brasil, na região do Pará e do Amapá, às vezes caem pedaços de foguetes lançados da base da Guiana Francesa, em Kourou, né? Mas que cai no norte do Brasil. Isso nunca causou danos, que seja do meu conhecimento, assim, danos a pessoas. O grande problema desse foguete chinês em particular é que ele é muito grande. Então não é razoável imaginar que ele vai queimar totalmente na entrada com a atmosfera. Alguns pedaços certamente vão acabar caindo. É uma questão de torcer para não causar danos a ninguém e a nenhuma propriedade. Sorte nossa é que 70% da superfície da Terra é água, né? São os oceanos. Então, a maior chance é que caia nos oceanos do que em terra. Com relação à precisão do local, a gente só vai saber mesmo quando ele estiver no movimento de entrada. Ou Pois é. 1 hora, 2 horas antes, a gente vai ter uma ideia, né, em função da perda dele de velocidade, da onde ele Exatamente. pode cair. Como é que funciona isso? Exatamente. Como é uma queda descontrolada e o veículo está rodopiando, não tem como fazer uma precisão, uma estimativa muito precisa. A melhor estimativa que eu vi agora, de 1 ou 2 horas atrás, colocava a queda na hora do Brasil em torno das 11h30 da noite, com uma janela de incerteza de 2 horas. 2 horas para mais, 2 horas para menos, em torno das 11h30 da noite. De caso de passagem, o Brasil está fora da linha de tiro, vamos dizer assim. Ele deve cair numa grande faixa aí que se estende pelo Atlântico Norte, passando pelo leste da Europa, Oriente Médio, Oceano Índico. É por aí. Vocês que estudam tudo isso, né? Está todo mundo conectado, está todo mundo ligado, vocês estão trocando informação. Os famosos grupos de WhatsApp ou outro meio de mensagem qualquer estão funcionando? O pessoal está curioso, está seguindo a rota. Como é que funciona para vocês, professor? Está fervendo. É muito simples, basta entrar em um aplicativo tipo YouTube e procurar informações. Se procurar em inglês, tem muito mais informação do que em português sobre o foguete chinês, e vai encontrar vários sites que estão transmitindo a posição e a altitude do foguete minuto a minuto, assim, ao vivo. Então é muito fácil para quem quiser acompanhar, é só entrar na internet que vai encontrar. Diga-se de passagem, as autoridades chinesas estão bem incomodadas com a repercussão
desse evento na mídia ocidental. Eles dizem, e não estão muito errados assim, que quando caem restos de foguetes americanos ou europeus, não se faz esse carnaval todo. Isso é bem verdade. Perfeito. Professor, só vamos explicar. Esse foguete, ele foi acoplado à futura estação espacial chinesa, e aí foi no momento exatamente do retorno dele. E aí ele perdeu, essa é a explicação, ele perdeu eu vou usar a dirigibilidade dele, né? Tem uma certeza já do porquê que ele entrou nessa rota, nesse tipo de problema aí? Não aconteceu nada errado com ele, não aconteceu nenhum problema. Esse foguete foi lançado há 10 dias atrás, no dia 28 de abril, com o objetivo de levar para a órbita da Terra o primeiro estágio da Estação Espacial Chinesa, que está em fase de construção. É um volume muito grande, uma massa muito grande, e foi preciso um foguete muito grande para levar isso até a órbita da Terra. A grande diferença desse foguete em particular para outros, como os americanos e os ingleses, é que o primeiro estágio, os europeus, o primeiro estágio desse foguete, ao contrário dos foguetes americanos, o primeiro estágio desse foguete chinês atinge grande velocidade e acaba entrando em órbita. No caso dos foguetes americanos de grande carga, de grande capacidade, o primeiro estágio, que é o grandão, que é o mais pesado, ele sobe uma centena de quilômetros e cai imediatamente no oceano em questão de minutos. Então, a queda é perfeitamente calculável e já existe um controle de tráfego aéreo e naval para que não aconteça nenhum problema. Esse foguete chinês tem um projeto diferente. O primeiro estágio, que é maior e mais pesado, adquire velocidade suficiente para entrar em órbita. Então, o foguete subiu até a órbita, lá ele liberou o satélite, que é esse módulo inicial da Estação Espacial Chinesa. Esse módulo se chama Tianhe. Ele liberou esse módulo, tudo aconteceu corretamente, mas depois que esse módulo foi liberado, o foguete não tem dirigibilidade, não é que ele perdeu, ele não tem. Então, como ele está numa órbita razoavelmente baixa, ele está em atrito com a alta atmosfera e, ao longo de 10 dias, foi desacelerando, foi perdendo altitude, e agora, nessa próxima noite, agora vai cair. Não sei se meus colegas têm condição de voltar ali. Aquela imagem anterior ali é a imagem da futura Estação Espacial Chinesa? É que agora nós estamos aí a imagem de novo do lançamento. Esse é o lançamento do Esse é o lançamento. Não, mas é que tem uma outra imagem ali que a gente está mostrando, que é uma imagem que me parece, né, aí sim um projeto muito mais do que uma imagem real. Né? E aquela ali me parece que é a futura Estação Espacial Chinesa. Essa, em relação às que já existem, a que já existe, né? Ela vai ser muito maior, os chineses vão ter uma estação muito maior? Ela vai ser menor do que a Estação Espacial Internacional, porém maior do que outras estações espaciais anteriores que já existiram, como a Mir, russa, como o Skylab dos americanos. Esse aí é o projeto da estação chinesa, exatamente. É o primeiro módulo, e aí já aparece 2 módulos acoplados na imagem da direita. Uhum. E, bom, agora voltamos para a imagem do foguete. Mas sim, esses são os primeiros módulos da Estação Espacial Chinesa. Ela vai ser bem maior que isso, vai ter a forma de um T. Tem estruturas ao longo de um eixo, depois um outro eixo transversal. Ela vai ter a forma de um T, de um grande T. E ainda está em fase de montagem, então o primeiro módulo foi agora, os próximos vão ser lançados aí nos próximos meses, anos. Ele é um pouco menor do que a Estação Espacial Internacional, mas ainda assim é uma estação espacial funcional, com vários projetos científicos, e que os chineses têm uma opção própria, né, de desenvolver os seus projetos, diferente da Estação Espacial Internacional, que é um consórcio de muitos países. Bom, para fechar então, professor, quem quiser saber mais, entra lá na internet, dá um Google, vai no YouTube, tem acompanhamento online permanente, seguindo todas as informações, e a ideia é que entre 9h30 da noite, horário de Brasília, e 1h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tenha a entrada na Terra desses destroços, vai ter destroços, não se sabe o tamanho deles ainda. E Exatamente. nós teremos depois uma briga, não sei se briga é o termo certo, mas uma situação, assim, como sempre, uma disputa entre americanos e chineses. Porque, como o senhor diz, o mundo ocidental está todo mundo de olho aí, mas nem sempre a gente faz esse acompanhamento quando os foguetes são ocidentais. Né? Então, os chineses têm razão aí, nisso aí. Sem dúvida. Essa é uma questão aí, se a gente for olhar a mídia chinesa escrita em inglês, que existe, a que eu consigo ler,
eles não estão muito felizes com essa cobertura, não. Estão bem incomodados com essa cobertura. Estão chamando ela de alarmista de forma desnecessária. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer ao longo da noite, madrugada brasileira. Vamos torcer para que caia exatamente sobre o Atlântico Norte ou uma área, né, desabitada para que não traga nenhum problema mesmo, o que acontece na maioria das vezes. Desculpa te interromper, já me perguntaram se a gente corre algum risco, se a gente tomar alguma providência. Não, gente, não precisa tomar providência nenhuma. Eu moro na cidade de São Paulo, eu tenho muito mais medo de atravessar a rua aqui na frente da minha casa do que um foguete chinês cair na minha cabeça. Vamos ser realistas, né? Chinês, americano ou qualquer outra. Qualquer um. Tá certo. Professor, prazer conversar com o senhor. Obrigado, hein? Foi um prazer, boa noite para todos.